Perdão, meus amores, acabou a memória do celular. E aí eu comecei a gravar de novo, acabou de novo. E aí eu preferi zerar e voltar aqui. Então, né, eu tava falando sobre as reações transfusionais. E aí eu tinha explicado sobre a imediata, que ocorre até 24 horas. E aí eu ia começar a tardia. O que é essa reação tardia? É aquela que ocorre após 24 horas, tá? De transfusão realizada. E ela ocorre em aproximadamente 10% dos meus pacientes, tá? E lembrando que toda reação transfusional ela deve ser registrada e notificada. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação e definição das reações transfusionais quanto à sua gravidade, tá? Porque ela é dividida em graus. Então, no meu grau 1, é uma reação leve com ausência de risco de vida. Poderá ser requerida intervenção médica, mas a falta dessa não resulta em danos permanentes ou em comprometimento de um órgão ou da sua função. Por exemplo, a febre, quando ela aumenta 1 grau. Então, eu comecei a infundir esse paciente, ele estava em 37 graus. Terminei a transfusão, dava em 38. Meu médico vai lá, vai prescrever uma medicação, vai baixar, tudo bem. O grau 2 é já um estado moderado, mórbido ou a longo prazo. Em consequência da reação transfusional, houve necessidade de hospitalização ou prolongamento deste, deficiência da incapacidade persistente ou significativa, necessidade de intervenção médica ou cirúrgica para evitar danos permanentes ou comprometimento de um órgão ou função. Então aqui já é um estado mais alerta, tá? Eu vou citar o exemplo dele um pouquinho mais pra frente, nos próximos slides, para vocês entenderem o que seria um grau 2. Grau 3 é uma grave ameaça imediata à vida, em consequência da minha reação transfusional. Sem óbito atribuído à transfusão. Intervenção médica exigida para evitar morte. Então, por exemplo, é aquele paciente que eu transfundi e fechou a glote. Ele teve uma reação alérgica e fechou a glote. Só que o meu médico foi lá, interviu e conseguiu recuperar. Conseguiu fazer ele voltar à respiração dele normal, seja de modo cirúrgico ou com medicação. Belezinha. E o grau 4 é obtido, através do óbito do meu paciente. Então, ele apresentou alguma reação que não teve solução. Infelizmente, ele veio a óbito. E aí, eu vou citar para vocês as principais reações que podem acontecer aí durante o processo de transfusão. Então, eu tenho a reação febril não hemolítica, que é a presença de febre com aumento de pelo menos 1 grau Celsius em relação ao valor pré-transfusional, que foi o exemplo que eu dei agora do grau 1, que é aquele paciente que eu comecei a transfundir com 37 graus, terminou a transfusão e estava em 38. Pode ter tremores e calafrios durante a transfusão ou até 4 horas após. Outros sintomas pode ser a ausência de outras causas, tais como contaminação bacteriana, então, ou seja, essa reação febril nada tem a ver com uma infecção bacteriana, tá? Ou com alguma reação hemolítica ou com outra condição subjacente. Podem ocorrer náusea, vômito e cefaleia, dor de cabeça, tá? E os sintomas podem ceder espontaneamente sem que a gente faça nada. O que geralmente causa nessa reação febril? É a interação do anticorpo do meu paciente que está sendo o receptor da transfusão com os leucócitos presentes no sangue que está sendo infundido do outro paciente, certo? O tratamento é feito com antipiréticos. Reações transfusionais alérgicas. Aqui eu vou conseguir exemplificar a situação de grau 2 para vocês, tá? Então, consiste no aparecimento da reação de hipersensibilidade, ou seja, alergia, durante a transfusão ou até 4 horas após essa transfusão. Pode ser divididas em 3 estágios conforme a gravidade da manifestação clínica, tá? Então, a reação leve vai ser a urticária, a placa eritematosa, tá? Que são aquelas plaquinhas vermelhinhas que a gente fica coçando mesmo. Então, na leve, a gente pode considerar ela como um grau 1. Então, apareceu ali, eu tive uma coceirinha, vou tomar um remedinho e acabou. Reação moderada, então eu tenho um edema, então a minha glote vai inchar um pouquinho, tá? E eu vou ter broncoespasmo, então vai fechar um pouquinho a minha respiração, vou começar a tossir. Isso é moderado, tá? Tem reversão também, o médico vai intervir, esse paciente vai ficar mais tempo, provavelmente internado, tá? Mas ele vai se recuperar, então isso é o grau 2.
Reação grave. Então, eu posso ter uma hipotensão ou um choque anafilático. Então, lembra lá que a reação grave aqui é referente ao grau 3 lá da classificação, que é um paciente que pode ter tido até um choque, mas o médico interviu e salvou a vida dele, mas precisou de uma intervenção mais bruta, vamos dizer assim. E aí eu teria a gravíssima, que é quando esse paciente realmente viria a óbito, né? Mas que não cabe no caso das reações alérgicas, a não ser que esse paciente tenha um choque ao ponto de não reverter esse choque, aí ele viria a óbito. O tratamento é feito com antihistamínico e hidrocortisona. Falando um pouquinho sobre outra reação que é comum, sobrecarga circulatória associada à transfusão. É caracterizada pelo edema pulmonar, então o meu pulmão começa a inchar, tá? Durante a transfusão ou até 6 horas após. Acontece em menos de 1% dos casos e apresenta pelo menos 4 das seguintes características. Então, o paciente tem insuficiência respiratória, né? Então, ele começa a sentir falta de ar, tem tosse, o coração começa a aumentar as batidas na frequência, então é a taquicardia, hipertensão. E no raio-x a gente vê que esse pulmão está aumentado. Evidência de balanço hídrico positivo, então esse paciente ele está tendo ali um desequilíbrio entre o que está sendo infundido de água e o que está perdendo de água na urina, tá? Aumento de pressão venosa, insuficiência ventricular esquerda, tá? Então, lembrando que esse paciente ele tem que ter pelo menos 4 dessas características. Causas: infusão de grande volume de sangue ou infusão muito rápida. Então, lembra que a prof falou que nos primeiros 15 minutos tem que ser 15 gotinhas por minuto? Então, tem que ser 15 gotinhas, porque senão eu posso causar uma sobrecarga circulatória no paciente, tá? Tratamento: oxigenoterapia, diurético, antihipertensivo e cardiotônicos. Aí vamos falar um pouquinho sobre a reação hemolítica aguda imunológica, tá? Que é uma reação caracterizada pela rápida destruição dos meus eritrócitos, tá? Durante a transfusão ou até 24 horas após, por incompatibilidade de ABO. ABO, gente, é o fator sanguíneo, tá? Então é o A positivo, O negativo, etc. Ou de outro sistema de eritrocitário, que ele fala. Quais são os sintomas? Ansiedade, agitação, sensação de morte súbita, tremores, calafrios, rubor facial, que é ficar vermelhinho, febre, dor no local da veno-punção, onde está a punção, dor abdominal, lombar e em flancos, hipotensão, oligúria e anúria, que é a diminuição da urina ou a não consegue urinar, e insuficiência renal. Causas: erro na identificação da amostra colhida, então quando eu vou coletar o sangue do meu paciente eu coleto de forma errada. E só para vocês entenderem, basicamente, antes de eu fazer a transfusão, gente, eu sempre coleto uma amostra sanguínea do meu paciente e envio para o laboratório para não ter erro mesmo de ver com o fator RH errado e aí essa bolsa vem trocada, porque às vezes o paciente acha que é A positivo, ele é A negativo, tá? Erro de identificação da bolsa, erro na identificação do meu paciente. Tratamento: hidratação venosa, né? Que é geralmente feita com soro fisiológico, diuréticos e agentes vasopressores que vão aumentar então as minhas vezes. Aí eu tenho as reações por contaminação bacteriana, que é causada por bactérias que resistem às altas temperaturas de refrigeração. Então pode acontecer de eu ter um paciente que doou sangue e o sangue dele estava com alguma bactéria e essa bactéria não morreu após o processo. Só que aí não tem como eu saber, né? Infelizmente, não ia ter como eu saber. Os cuidados eu tive, né? Se o paciente não falou, bola de cristal não vou ter. Sinais e sintomas: febre, temores, calafrios, dispneia, náusea, vômito, dor como cólico abdominal, lombar, taquicardia, hipertensão e choque séptico. Tratamento: antibiótico, antitérmico, hidratação venosa e diurético. Estamos acabando, gente. Aí eu tenho o edema pulmonar não cardiogênico, que é uma síndrome que se caracteriza por desconforto respiratório agudo, né? Então aquela falta de ar, que ocorre durante a transfusão ou até 6 horas após a sua realização, sem evidências anterior de lesão pulmonar e exame de imagem de tórax apresentando infiltrado pulmonar bilateral, tá? Sem evidência de sobrecarga circulatória. Então, esse paciente estava normal, recebeu a transfusão, e aí eu tiro um raio-x e descubro que tem, né,
um infiltrado ali no pulmão dele, e dos dois lados, tá? Nos dois pulmões. Então isso é um edema pulmonar não cardiogênico. Ele apresenta hipoxemia, né, que é a falta de oxigênio no sangue, e a saturação dele então vai estar abaixo de 90% em ar no ambiente. Pode apresentar dispneia, que é a falta de ar, febre, taquicardia, hipertensão ou hipotensão e cianose. Cianose eu já falei pra vocês que é os dedinhos, as pontas do dedinho tudo roxinha. Resulta na presença de anticorpos, de leucocitários do doador contra o antígeno do meu paciente. E aí, né, qual que é a assistência então, de enfermagem nas reações transfusionais imediatas, que é aquelas que coloquei lá a bolsa e o paciente começou a apresentar os sintomas até 24 horas. Então, eu tenho que observar e considerar qualquer queixa ou sinal manifestado pelo paciente. Então, o paciente, coloquei a bolsa, eu tô com falta de ar, corre. Tá? Qualquer coisa que ele falar, corre. Interromper imediatamente a transfusão ao observar qualquer anormalidade. Manter acesso venoso com solução fisiológica 0,9%. Verificar sinais vitais. Comunicar ao médico responsável pelo paciente e aos serviços de hemoterapia sobre a reação. Examinar cuidadosamente todas as etiquetas, rótulos e registro, conferindo novamente os dados do paciente com os da unidade de hemocomponente, hemoderivados em uso. Então, é certificar que você não fez caquinha. No português, claro. Porque já era pra você ter identificado essa etiqueta. Se você não observa a identificação e descobriu no meio da transfusão que você estava infundindo uma bolsa errada no paciente, assuma o erro. Pelo amor de Deus, vocês assumam o erro que, ó, fiz caca, não era desse paciente. Troquei o paciente, troquei o tipo de sangue desse paciente, pra gente tentar reverter o caso ainda, tá? Claro que vocês vão responder judicialmente, óbvio. Caso seja evidenciado uma troca, interromper também a outra transfusão, porque aparentemente se você trocou uma bolsa, você trocou com outra, e aí você tem 2 pacientes recebendo sangue errado. Parabéns! Colher a amostra de 1 ml de sangue do paciente, então foi o que eu falei. Sempre, gente, coletem esse sangue, mandem pro laboratório, tá? E isso não é uma coisa geralmente que o banco sanguíneo faz. Mesmo que tenha o serviço de banco de sangue lá e tenha o técnico específico, geralmente quando você pede transfusão, a primeira amostra o técnico recolhe, tá? Enviar a bolsa, equipe e amostra de sangue pós-transfusionais para o laboratório de hemoterapia. Aqui foi o que eu falei, geralmente quem instala, quem tira, quem troca a bolsa é o pessoal do banco de sangue. Vocês só vão fazer esse serviço se não tiver o banco de sangue. Então, se não tiver o banco de sangue, vocês vão pegar lá a bolsinha e enviar para a equipe, tudo de volta. Registrar no prontuário os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, anotando a numeração de unidades transfundidas, porque foi o que eu falei, às vezes você confunde 1, 2, 3 bolsas, condutas tomadas e medicações administradas. Reações transfusionais tardias. É aquela que ocorre após 24 horas da transfusão. E são elas: reação hemolítica tardia associada à aloimunização eritrocitária, hemociderose transfusional, hepatite B e C, HIV e AIDS, citomegalovírus, malária, tá? Reação hemolítica associada à aloimunização eritrocitária, gente, ela vai ocorrer quando as hemácias transfundidas induzem uma resposta imunológica, formando no meu receptor anticorpos que vão provocar hemólise. Hemólise é quebra, tá, das minhas células, dias ou semanas após a transfusão. Ou seja, eu transfundo o paciente na hora dá tudo certo, mas depois o próprio corpo começa a destruir as células de transfusão e dá ruim. Os sintomas é febre, icterícia e anemia. Tratamento consiste em monitorar a função renal e o débito urinário desse paciente. Faz necessário identificar o anticorpo eritrocitário, envolvido para prevenir a reincidência. Pode aparecer de 3 a 7 dias após a infusão. E a aloimunização eritrocitária, porque eu coloquei esses 2 tópicos lá em cima e vocês não iam saber o que era, então deixei aqui a tradução, é um receptor que produz anticorpos contra o antígeno das hemácias transfundidas. Então, novamente, eu tenho a transfusão, ocorreu tudo ok. Porém, depois disso, meu corpo começa a quebrar essas hemácias de novo e o paciente geralmente vai tomar anemia, porque ele tá com falta de sangue novamente. E para terminar, a hemociderese transfusional, que era outro termo que vocês não estavam reconhecendo, ela é ocasionada pelo acúmulo de ferro em transfusões contínuas.
extrema capacidade fisiológica de excreção. Então é aquele paciente que recebeu tanta transfusão que já está com excesso de ferro no corpo. Esse ferro deposita-se nos tecidos paraquimentosos, interferindo na sua função, o que vai gerar a falência cardíaca e a toxicidade hepática, tá? O tratamento é medicações quelantes de ferro, como a desferrioximina, defiriprona e muito difícil os nomes. Deraxirox. Era isso, meus amores. Mentira, não acabou. Não acabou não, faltou uma só. E aí, né, uma das alterações de reações adversas tardias também é causada pela doença infecciosa, que é o risco que está presente em todas as transfusões. Ocorre mais em pacientes né, com hepatite B e C, portadores de HIV, pacientes com malária e pacientes de citomegalovírus. Agora sim, acabamos. Beijos, meus amores. Lembrando que semana que vem é a última aula. Acabamos, gente.